Boa noite, meus aterrorizados. Aqui é Angel Black para mais um vídeo de terror para vocês. Mas antes de ir para o vídeo de hoje, peço para você que não é inscrito que se inscreva no canal. Deixa aquele like para fortalecer e ajudar o canal a crescer. E compartilhe com os seus amigos e também em todas as suas redes sociais. Agora, se você não gostar, compartilhe com os seus inimigos e se vingue deles. Também não deixem de estar indo lá no sininho das notificações e ativá-las para que você receba em primeira mão o conteúdo do canal assim que ele chegar no YouTube. Lembrando que você tem que ir na opção todas. Só assim você será notificado assim que sair conteúdo novo. E hoje vamos estrear o quê? Domingo com o Drácula. Todos os domingos estarei lendo um pedaço do livro Drácula de Bram Stoker. Espero que vocês gostem. E, sem mais delongas, vamos à leitura. Drácula de Bram Stoker. Editora Pé da Letra. E excepcionalmente hoje eu estarei lendo a contracapa para me não tomar direitos autorais, mas será só no primeiro vídeo, tá bom? A partir do segundo capítulo não estarei lendo mais a contracapa. Vamos lá? Abraham, que seria o mesmo que Bram Stoker, nascido em Dublin, 8 de novembro de 1847 e falecido em Londres, 20 de abril de 1912. Ele foi um romancista, poeta, contista irlandês. Escreveu seu primeiro ensaio aos 16 anos e, em 1875, concluiu seu mestrado. Conseguiu se tornar crítico de teatro sem remuneração no jornal de Dublin, Everything Mail. Em 1878, Stoker casou-se com Florence Balcombe, cujo ex-pretendente foi Oscar Wilde. Sua principal obra, Drácula, foi publicada em 26 de maio de 1897 e até hoje é cultuada em todo o mundo. Bora lá? Drácula de Bram Stoker. Capítulo 1. Diário de Jonathan Harker. Escrito em estenografia. 3 de maio. Bystris. Parti de Munique às 8h35 no dia 1º de maio, chegando em Viena no início da manhã seguinte. Deveria ter chegado às 6h46, mas o trem estava 1 hora atrasado. Budapeste parece ser um lugar maravilhoso, pela rápida olhada que pude dar do trem, pelo pouco que caminhei pelas ruas. Temi me afastar demais da estação, pois havíamos chegado tarde e partiríamos tão perto do horário correto quanto fosse possível. A impressão que tive era de estarmos saindo do Ocidente e entrando no Oriente. A mais ocidental das esplêndidas pontes sobre o Danúbio, que tem aqui nobres larguras e profundidade, nos levava à tradição do domínico turco. Partimos em um horário bastante bom e chegamos em Klausenburg após anoitecer. Ali passei a noite no Hotel Royale. Meu jantar, ou na verdade a minha ceia, foi um frango preparado de algum jeito com pimenta vermelha, que estava muito bom, porém me deixou sedento. Pegar receita para mina.
Perguntei ao garçom e ele me informou que se chamava Paprika Band. E, por ser um prato nacional, eu deveria consegui-lo em qualquer lugar dos cardápios. Achei meu alemão rudimentar, de grande valia. Aqui, na verdade. Não sei como viraria sem ele. Meus aterrorizados, me desculpe se algumas palavras não forem pronunciadas corretamente, tá bom? Tendo algum tempo livre, quando estive em Londres, havia visitado o Museu Britânico e, procurando entre os livros e mapas da biblioteca algo sobre a Transilvânia, ocorreu-me que algum conhecimento prévio do país não podia de ter alguma importância para lidar com um nobre daquele país. Descobri que o distrito de que ele mencionara fica no extremo leste do país, na divisa entre 3 estados, Transilvânia, Moldávia e Bukovina, ou melhor, Bukovina, no meio das montanhas dos Cárpatos, uma das partes mais selvagens e menos conhecidas da Europa. Não pude encontrar qualquer mapa ou obra que desse a localização exata do castelo do Drácula, pois não há mapa daquela região ainda que possam ser comparado com os nossos mapas do Departamento de Cartografia e Topografia. Porém, descobri que Biarritz, cidade do código postal que o Conde Drácula me informara, é um lugar razoavelmente conhecido. Incluirei aqui algumas de minhas anotações, pois podem refrescar a minha memória quando conversar sobre as minhas viagens com Mina. A população da Transilvânia é formada por 4 nacionalidades distintas: os saxões ao sul, misturados com os válquios, que são descendentes dos dácios, os magiares ao oeste e os ciclos ao leste e ao norte. Estou indo dentre estes últimos, que alegam ser descendentes de Átila e dos Humos. Pode até ser, pois quando os magiares conquistaram o país, no século XI, encontraram os hunos lá estabelecidos. Li que todas as superstições conhecidas no mundo se encontrava reunida na ferradura dos Cárpatos, como se fossem o centro de algum redemoinho imaginativo. Se for verdade, minha estadia pode ser bastante interessante. N. Preciso perguntar ao conde sobre elas. Não dormi bem, apesar de minha cama ser confortável o suficiente, pois tive todo o tipo de sonho estranho. Um cachorro uivou a noite toda embaixo da minha janela. O que pode, ter tido algo a ver com isso? Pode ter sido a páprica, pois tive que beber toda a água do meu jarro e continuei sedento. Perto do alvorecer, dormi e fui acordado por batidas contínuas à minha porta. Então, imagino que deveria estar dormindo pesado naquele momento. Comi mais páprica no café da manhã, um tipo de mingau feito de farinha de milho que me disseram chamar-se mamaliga, e berinjela recheada, um prato excelente que chamam de empletata. N. Pegar a receita deste também. Tive que me apressar para comer, pois o trem partiria um pouco antes das 8,
ou, na verdade, deveria ter partido, pois, após correr até a estação, às 7h30 da manhã, tive que me sentar no vagão por mais de 1 hora antes de começarmos a nos mover. Me parece que quanto mais se vai para leste, mais impontuais são os trens. Como será que são na China? Parecendo enrolar o dia todo através de campos cheios de beleza de todo tipo. Às vezes, víamos cidadezinhas ou castelos no topo da colina íngremes e, como vê, antigos missais. Às vezes passaríamos por rios e riachos que pareciam, pela larga margem rochosa de cada lado, ser sujeito a grandes enchentes. É preciso muita água e uma corrente forte para varrer as beiras de um rio. A cada estação havia grupos de pessoas, às vezes multidões usando todo tipo de vestimenta. Algumas eram extremamente como os camponeses ingleses ou os que avistei passar pela França e pela Alemanha, com casacos curtos e chapéus redondos e calças feitas à mão, mas outras eram bastante pitorescas. As mulheres pareciam ser bonitas, a não ser que chegassem perto delas, pois eram bem desengonçadas ao redor da cintura. Todas usavam mangas largas e brancas, de uma forma ou de outra, e a maioria tinha grandes cintos, de onde pendiam muitas faixas de algum tecido, como os vestidos de balé. Mas é claro que havia anáguas por baixo. As figuras mais estranhas que vimos eram os eslovacos, mais bárbaros que o resto, com os seus grandes chapéus de vaqueiro, calças brancas, sujas e largas, todas cheias de pregos de latão. Usavam botas compridas, com as calças enfiadas por dentro, e tinham cabelos pretos e longos e bigodes pretos e fartos. São muito pitorescos, mas não têm aparência cativante. Em um palco seriam imediatamente considerados um bando de bandidos orientais. Contudo, me foi dito que são inofensivos e sem autoconfiança natural. O pôr do sol já estava quase no fim, quando chegamos em Bistritz, que era um local antigo e muito interessante, estando praticamente na divisa, pois o Passo Borgo vai de lá até Bukovina. Teve uma existência bem tempestuosa e certamente carrega as suas marcas. Há 50 anos ocorreu uma série de grandes incêndios que causaram estragos terríveis em 5 ocasiões diferentes, logo no início do século XVII. Passou por um cerco de 3 semanas e perdeu 13.000 pessoas, com as mortes pela guerra sendo aumentadas pela fome e pelas doenças. O Conde Drácula me havia instruído a ir para o Hotel Coroa de Ouro, que descobri, para o meu imenso deleite, ser absolutamente antiquado, pois é claro que eu queria ver tudo o que pudesse dos costumes antiquados do país. Era evidente que me esperavam, pois, quando me aproximei da porta, deparei-me com uma senhora idosa, de aparência alegre, usando vestimentas costumeiras dos camponeses, saia de baixo branca, com um longo avental de 2 lados, na frente e atrás, de tecido colorido, quase justo demais para ser modesto,
Quando cheguei perto, ela fez uma referência e disse: "O inglês?" "Sim", respondi. "Jonathan Harker." Ela sorriu e deu uma mensagem a um homem idoso de camisa branca que a seguira até a porta. Ele saiu, mas imediatamente voltou com uma carta. Abre aspas. "Meu amigo, bem-vindo aos Cárpatos. O estou aguardando ansiosamente. Durma bem essa noite. Amanhã, às 3, a diligência partirá para Bucovina. Um lugar lhe foi reservado nela. No Passo Borgo, minha carruagem o aguardará e o trará até mim. Espero que sua viagem desde Londres tenha sido feliz e que aprecie sua estadia em minha bela terra. Seu amigo Drácula." Fecha aspas. 4 de maio, descobri que o meu senhorio recebera uma carta do conde, que o instruíra a obter o melhor lugar na diligência para mim. Porém, ao fazer perguntas sobre os detalhes, ele pareceu um pouco tanto quanto reticente e fingiu não entender o meu alemão. Isso não podia ser verdade, porque até então o entendera perfeitamente. Pelo menos respondeu minhas perguntas exatamente como se compreendesse. Ele e sua esposa, a velha senhora que me recebera, olharam um para o outro de forma assustada. Ele murmurou que o dinheiro havia sido enviado em uma carta e que era só o que sabia. Quando perguntei se ele conhecia o Conde Drácula e se podia me contar alguma coisa sobre o seu castelo, ele e sua esposa fizeram um sinal da cruz, dizendo que não sabiam de absolutamente nada. Simplesmente recusaram-se a falar mais. Estava tão perto do horário da partida que não tive tempo de perguntar mais nada, pois tudo era muito misterioso e de forma alguma reconfortante. Logo, antes de sair, a velha senhora foi até meu aposento e disse de forma histérica: "Precisa mesmo ir. Jovem Har, precisa ir." Estava em um estado de tamanha agitação que parecia ter perdido um pouco do alemão que sabia e misturava tudo com uma outra língua que eu não conhecia. Nem um pouco. Só consegui acompanhá-la fazendo muitas perguntas. Quando disse a ela que precisava partir imediatamente e que estava tratando de negócios importantes, ela perguntou novamente: "O senhor sabe que dia é hoje?" Respondi que era 4 de maio. Ela sacudiu a cabeça enquanto dizia novamente: "Sim, sei disso, mas senhor, sabe que dia é hoje?" Quando disse que não compreendia, ela continuou: "É véspera do dia de São Jorge. O senhor não sabe que hoje à noite, quando o relógio bater meia-noite, todas as coisas malignas do mundo andarão livres? Sabe para onde está indo e o que irá fazer?" A senhora estava em uma agonia tão evidente que tentei acalmá-la, mas sem sucesso. Finalmente ela ficou de joelhos e implorou para que eu não fosse. Pelo menos que esperasse um dia ou 2 antes de partir. Era tudo muito ridículo, mas não me senti confortável. Entretanto, havia negócios a serem feitos e eu não podia permitir que nada interferisse com isso.
Portanto, tentei levantá-la e disse, tão gravemente quanto pude, que agradeciia, mas que meu dever era imperativo e que precisava ir. Então ela levantou-se, enxugou as lágrimas e, tirando um crucifixo do pescoço, ofereceu-o a mim. Eu não sabia o que fazer, pois, como anglicano, fui ensinado a considerar essas coisas como idólatras. Até certo ponto. Ainda assim, pareceu-me tão rude recusar uma velha senhora tão bem intencionada e naquele estado de espírito. Suponho que ela tenha visto a dúvida em meu semblante, pois colocou o rosário ao redor do meu pescoço e disse, pelo bem de sua mãe, e saiu do quarto. Estou escrevendo essa parte do diário enquanto espero a carruagem, que está, é claro, atrasada, e o crucifixo continua ao redor do meu pescoço, seja o medo da velha senhora ou as muitas tradições fantasmagóricas deste lugar, ou o próprio crucifixo, não sei, mas não estou me sentindo nem um pouco tão tranquilo quanto de costume. Se esse diário chegar até Mina antes de mim, que leve a ela o meu adeus. Aí está a carruagem. 5 de maio, no castelo. O cinza da manhã já passou e o sol está alto no horizonte distante, que parece todo irregular por causa das árvores, ou colinas, não sei, pois está tão longínquo que as coisas grandes e as pequenas se misturam. Não estou sonolento e, já que não devo ser acordado até que desperte, é claro que estou escrevendo até o sono chegar. Há muitas coisas estranhas para registrar e para que quem as ler não pense que comi bem demais antes de sair de Biarritz, deixe-me anotar exatamente o meu jantar. Comi o que chamam de filé do ladrão, pedaços de bacon, cebola e carne, temperados com pimenta vermelhas, amarrados em palitos e assados no fogo, ao estilo simples das banquinhas de rua de Londres. O vinho era dourado, da cidade de Medias, que produz uma ardência estranha na língua, mas não é, contudo, desagradável. Só tomei algumas taças disso e nada mais. Quando entrei na carruagem, o condutor não estava em seu assento e o vi conversando com a senhoria. Era óbvio que falavam de mim, pois de vez em quando olhavam para mim. E alguma das pessoas sentadas no banco ao lado da porta, ao qual se referem com uma palavra que significa, abre aspas, portador de palavras, fecha aspas, vieram escutar. E então olharam para mim, a maioria com pena. Pude ouvir muitas palavras repetidas, palavras estranhas, pois haviam muitas nacionalidades naquele grupo. E então saquei meu dicionário poliglota discretamente da minha mala e as procurei. Devo dizer que não me animaram muito, pois incluíam Ordog, Satanás, Pocol, Inferno, Sirigoica, Bruxa, Broloque e Volkolak. Ambas significam a mesma coisa. Uma eslovaca e a outra sérvia, referindo-se a lobisomem ou vampiro. N. Preciso perguntar ao conde sobre estas superstições. Ao partirmos, a multidão parada em frente à porta do hotel, que tinha àquela altura chegado a um tamanho considerável, fez o sinal da cruz e apontou os 2 dedos em minha direção. Com alguma dificuldade, fiz com que um companheiro de viagem me dissesse qual era o significado daquilo. Ele não quis responder de início, mas ao descobrir que eu era inglês, explicou que um encanto ou proteção
contra mal olhado. Não foi muito agradável para mim. Logo, quando partia para um lugar desconhecido, para me encontrar com um estranho, mas todos pareciam tão amáveis, tão pesarosos e tão empáticos que não pude deixar de me comover. Nunca esquecerei a última visão que tive do pátio do hotel e a sua multidão de figuras pitorescas, todas se benzendo, de pé, ao redor do grande arco, com o seu fundo de rica folhagem de oleandros e laranjeiras, em tonéis verdes agrupados no centro do pátio. Então, nosso condutor, cujas calças ocupavam a parte da frente inteira do assento, Gotza, eles a chamavam, estalou o chicote sobre os 4 cavalos pequenos que correram ao lado um do outro e partimos para nossa jornada. Logo perdi de vista e da memória os medos fantasmagóricos na beleza da paisagem enquanto viajávamos, apesar de que se soubesse o idioma, na verdade, idiomas que meus companheiros de viagem falavam, talvez não tivesse conseguido me livrar deles tão facilmente. À nossa frente havia uma terra verdejante e ondulante, cheia de florestas e bosques, com colinas íngremes aqui e acolá, coroadas por grupos de árvores ou casas de fazenda, com os beirais voltados para a estrada. Por toda a parte havia uma massa estonteante de árvores frutíferas em flor, maçãs, ameixas, peras, cerejas e, conforme passávamos, pude ver a grama verde sob as árvores decorada com as pétalas caídas, serpenteando por entre aquelas colinas verdejantes daquele lugar que chamavam de terras centrais, estava a estrada, perdendo-se enquanto tomava as curvas gramadas ou escondida pelas extremidades, rebelde das plantações de pinheiros que desciam colina abaixo, aqui e acolá, como línguas de fogo. A estrada era acidentada, mas mesmo assim parecíamos voar por ela, com uma pressa febril. Não consegui entender, naquele momento, qual era o motivo da pressa, mas o condutor estava evidentemente decidido a não perder tempo para chegar em Passe Borgo. Me disseram que aquela estrada é excelente no verão, mas que não havia sido arrumada ainda, depois das nevascas do inverno. Naquele sentido, ela era diferente das estradas costumeiras dos Cárpatos, pois é uma antiga tradição não mantê-las em condições boas demais. Antigamente, os hospedares não as consertavam para que os turcos não pensassem que estavam se preparando para a chegada de tropas estrangeiras e assim antecipassem a guerra que estava sempre a ponto de acontecer. Notificação da T. Palavra eslavônia que significa senhores. Para além das altas colinas verdejantes da região central, erguiam-se imponentes encostas de florestas que iam até as faces inclinadas dos próprios Cárpatos. Assomavam-se à esquerda e à direita, com o sol da tarde batendo direto nelas e realçando todas as gloriosas cores daquela linda cordilheira azul escuro e roxo, nas sombras dos picos
picos, verdes, marrons, onde a grama e a rocha se misturavam, em uma interminável perspectiva de rochas irregulares e escarpas pontiagudas, até que estes também se perdessem na distância, onde os picos nevados erguiam-se grandiosamente. Aqui e ali parecia haver enormes fendas nas montanhas, através das quais, conforme o sol começava a se pôr, víamos ocasionalmente o brilho branco de água caindo. Um de meus companheiros encostou-se em meu braço, enquanto contornávamos a base de uma colina e o pico alto coberto de neve de uma montanha se descortinava, que parecia, conforme seguíamos a nossa trajetória serpenteante, estar logo à nossa frente. Olhem, Sten, Isaac, o assento de Deus, e se benzeu reverentemente, enquanto fazíamos as curvas de nosso interminável caminho, e o sol descia cada vez mais atrás de nós. As sombras da noite começaram a nos envolver lentamente. Isso era enfatizado pelo fato de que os topos nevados das montanhas ainda não estavam banhados pelo sol e pareciam brilhar um rosa frio e delicado aqui e ali. Passávamos por tchecos e eslovacos, todos em suas pitorescas vestimentas, mas reparei que o bócio era dolorosamente prevalecente. Ao lado da estrada havia muitas cruzes, e conforme passávamos, todos os meus companheiros faziam o sinal da cruz. Ocasionalmente víamos um camponês ou uma camponesa ajoelhados na frente de um altar, e que nem mesmo se viravam quando nos aproximávamos, parecendo não ter olhos e nem ouvidos para o mundo externo, perdidos em sua devoção. Muitas coisas eram novas para mim, por exemplo, pilhas de feno nas árvores e, em certos pontos, lindas massas de bétulas brancas com seus caules claros brilhando como prata através do verde delicado das folhas. De vez em quando passávamos por uma carroça de carga, a carroça comum dos camponeses, com as suas vértebras longas e compridas, calculadas para acomodar as desigualdades da estrada. Em tais carroças era certo estarem sentados um grande grupo de camponeses, rumando para casa, os tchecos com suas peles de ovelhas brancas e os eslovacos com as suas coloridas, estes últimos carregando seus bastões como se fossem lanças, com uma cabeça de machado na ponta. Conforme a noite caía, começou a fazer muito frio, e o ocaso crescente parecia se misturar em um enevoado escuro com a escuridão das árvores, carvalhos, faia e pinheiro. Apesar de, nos vales profundos entre os pés das colinas, enquanto subíamos pelo passo, os abertos se sobressaíam aqui e acolá, contra o fundo de neve tardia. Às vezes, quando a estrada cortava os bosques de pinheiros que pareciam, na escuridão, se assomar sobre nós, grandes massas cinzentas que as árvores espalhavam aqui e ali, produziam um efeito peculiarmente estranho e solene, que continuava de onde havia parado os pensamentos e fantasias sombrios causados mais cedo, quando o pôr do sol fizeram que as nuvens fantasmagóricas que nos Cárpatos parecem serpentear
interminantemente pelos vales, ficassem em um estranho alto relevo. De vez em quando, as colinas eram tão inclinadas que, apesar da pressa de nosso condutor, os cavalos só podiam ir devagar. Quis descer e ir até eles, como fizemos em casa, mas o condutor não quis saber. Não, 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 disse ele. O senhor não deve andar aqui. Os cachorros são ferozes demais. E então ele acrescentou, com o que evidentemente pretendia que fosse um gracejo sombrio, pois olhou para trás para ver os sorrisos de aprovação do resto. E o senhor pode passar por uma quantidade suficiente de situações como esta antes de ir dormir. A única parada que fez foi uma pausa em um momento para acender as lamparinas. Quando escureceu, uma inquietação pareceu se espalhar entre os passageiros. Começaram a conversar entre eles, um após o outro, como se insistissem para que aumentassem a velocidade. Ele bateu nos cavalos impiedosamente com o seu longo chicote e, com gritos selvagens de encorajamento, os impeliu a maiores esforços. Então, através da escuridão, consegui discernir um tipo de luz acinzentada em nossa frente, como se houvesse uma fenda nas colinas. A agitação dos passageiros aumentou. A carruagem louca balançava sobre suas enormes molas de couro e se sacudia como se um barco no mar tempestuoso. Tive que me segurar. A estrada ficou mais nivelada e parecíamos voar por ela. Então, as montanhas pareceram se aproximar de nós, de ambos os lados, e nos olhar de cima com desaprovação. Estávamos entrando no Passo Borgo. Um a um, diversos passageiros ofereceram-me presentes que insistiam para que eu aceitasse, com uma seriedade que não admitiria recusa. Estes eram certamente de um tipo estranho e variado, mas cada um deles me fora dado em simples boa-fé, com uma palavra gentil, uma bênção e aquela estranha mistura de movimentos amedrontados que eu vira fora do hotel em Bistritz. O sinal da cruz e o gesto de proteção contra o mal-olhado. Então, enquanto voávamos pela estrada, o condutor inclinou-se para frente e de cada lado os passageiros, debruçados sobre as beiradas da carruagem, olhavam ansiosamente para a escuridão. Era evidente que algo muito emocionante estava acontecendo, ou era esperado, mas apesar de ter perguntado a todos os passageiros, ninguém me deu a menor explicação. Aquele estado de excitação durou por algum tempo. Finalmente vimos à nossa frente o passo se abrindo ao leste. Havia nuvens escuras se movendo acima e uma sensação opressiva e pesada de trovoada no ar. Parecia que a cordilheira separara as duas atmosferas. A que havíamos entrado na trovejante. Àquela altura, eu mesmo estava procurando a carruagem que me levaria até o Conde. A cada momento esperava ver o brilho de lamparinas cortando a escuridão, mas tudo continuava negro. A única luz eram os raios trêmulos de nossas próprias lamparinas, nos quais o vapor de nossos cavalos exaustos formava uma nuvem branca. Podíamos ver a estrada arenosa e branca à nossa frente, mas nela não havia nenhum sinal de um veículo. Os passageiros colocaram as cabeças de volta para dentro com um suspiro de alívio que parecia debochar de minha própria decepção. Já estava pensando no que deveria fazer, quando o condutor, olhando para o relógio, disse para os outros algo que mal consegui ouvir.
pois fora dito em voz tão baixa e em tom tão grave. Pensei que fosse 1 hora antes do tempo. Então, virando-se para mim, disse em um alemão, até mesmo pior que o meu, não há carruagem aqui. O não está sendo esperado, afinal de contas, agora virá conosco para Bucovina e voltará amanhã ou depois. Bom, melhor se for depois. Enquanto falava, os cavalos começaram a relinchar, bufar e a se debater violentamente, de modo que o condutor teve que segurá-los. Então, entre um coro de grito dos camponeses e um benzimento geral de si mesmos, uma carruagem puxada por 4 cavalos apareceu atrás de nós, nos ultrapassou e parou do lado de nossa diligência. Pude ver pelo brilho das lamparinas, enquanto os raios caíam sobre eles, que os cavalos eram negros como carvão e animais esplêndidos. Eram conduzidos por um homem alto, com uma longa barba castanha e um enorme chapéu preto que parecia esconder o seu rosto de nós. Só pude ver o fulgor de um par de olhos muito brilhantes, que pareciam vermelhos à luz da lamparina. Enquanto se voltava para nós, ele disse para o condutor: "Está adiantado hoje, meu amigo?" O homem gaguejou em resposta: "Where?" Em inglês, estava com pressa, ao que o estranho respondeu: "É por isso. Suponho que queria que ele seguisse viagem até Bucovina. Não pode me enganar, meu amigo. Sei de coisas demais e meus cavalos são velozes." Enquanto falava, sorriu, e a luz da lamparina caiu sobre uma boca de aparência dura, com lábios muito vermelhos e dentes pontiagudos brancos como mármore. Um de meus companheiros sussurrou para o outro a linha do poema Lenore de Burger, pois os mortos viajam depressa. O estranho condutor evidentemente ouviu as palavras, pois olhou para cima com um sorriso cintilante. O passageiro virou o rosto ao mesmo tempo em que apontava 2 dedos e se benzia. "Dê-me a bagagem do Herr", disse o condutor, e com extrema alacridade minhas malas foram passadas e colocadas na carruagem. Então desci pelo lado da diligência, pois a carruagem estava logo ao lado, e o condutor me ajudou com uma mão, que pegou meu braço, e em um aperto de aço sua força devia ser prodigiosa. Sem uma palavra, sacudiu as rédeas e os cavalos se viraram e mergulharam na escuridão do passo. Quando olhei para trás, vi o vapor dos cavalos da diligência à luz de lamparinas e, projetadas contra eles, a figura de meus antigos companheiros, se benzendo. Então, o condutor estalou o chicote e falou com seus cavalos, que apressaram-se em direção a Bucovina. Enquanto se afundaram na escuridão, senti um estranho frio e uma sensação de solidão se abateu sobre mim. Mais uma capa foi jogada sobre meus ombros e uma manta sobre meus joelhos, e o condutor disse em um alemão excelente: "A noite está gelada, mein Herr." O meu mestre, o conde, ordenou que cuidasse bem de você. Há um frasco de Slivovitz
o conhaque de ameixa da região debaixo do banco, caso precise. Não tomei, mas era reconfortante saber que estava lá. De qualquer forma, me sentia um pouco estranho e nem um pouco assustado. Acho que se houvesse alguma alternativa, a teria escolhido ao invés de persistir naquela jornada noturna desconhecida. A carruagem avançou em um ritmo acelerado, sempre em frente, até que fizemos uma curva fechada. Pegamos outra estrada reta. Parecia que estávamos apenas percorrendo o mesmo trecho de novo e de novo. Então reparei em algum ponto notável. Percebi que estava certo. Gostaria de ter perguntado ao condutor o que isso significava, mas fiquei verdadeiramente temeroso de fazê-lo, pois pensei que, em minha posição, qualquer protesto não surtiria efeito, caso houvesse a intenção de nos atrasarmos. Contudo, por estar curioso para saber quanto tempo já passara, acendi um fósforo e com sua chama olhei para o meu relógio. Faltavam alguns minutos para meia-noite e isso me chocou um pouco, pois imagino que a superstição geral sobre a meia-noite fora intensificada por minhas experiências recentes. Aguardei com uma sensação preocupante de suspense. Naquele momento, um cachorro começou a uivar em alguma parte de uma casa de fazenda, na estrada à frente. Um lamento longo e agonizado, como que de medo. O som foi continuando por outro cachorro e depois outro e mais outro, até que, carregado pelo vento, que sussurrava suavemente pelo passo, um uivo selvagem começou, que parecia vir de todas as partes da região, até onde a imaginação podia compreendê-lo na escuridão da noite. Ao primeiro uivo, os cavalos começaram a se debater e a empinar, mas o condutor falou com eles com voz suave e se acalmaram, mas tremiam e suavam, como se acabassem de escapar de um susto repentino. Então, à distância das montanhas de ambos os lados começou um uivo mais alto e agudo, de lobos, que afetou os cavalos e a mim mesmo da mesma forma, pois estava pronto para pular da carruagem e correr, enquanto eles empinavam e desciam loucamente, de forma que o condutor tinha que usar toda a sua força para impedir que saíssem em disparada. Dentro de alguns minutos, contudo, meus ouvidos se acostumaram com o som e os cavalos ficaram tão quietos que o condutor conseguiu descer e se postar à frente deles. Os acariciou e acalmou, sussurrando algo em seus ouvidos, como sabia que os domadores de cavalo costumavam fazer, e obteve um efeito extraordinário, pois, sob suas carícias, eles se tornaram controláveis novamente, apesar de ainda tremerem. O condutor voltou para o seu assento e, sacudindo as rédeas, partiu em grande velocidade. Dessa vez, após chegar à outra extremidade do passo, virou de repente e desceu por um caminho estreito, que fazia uma curva brusca para a direita. Logo, estávamos espremidos entre árvores que, em certos lugares, se arqueavam sobre a estrada, até que passamos por um túnel, e novamente enormes rochas intimidantes nos vigiavam, audaciosamente dos dois lados. Apesar de estarmos abrigados, podíamos escutar o vento que formava.
pois gemia e assoviava por entre as rochas, e os galhos das árvores batiam uns nos outros enquanto passávamos. Ficava cada vez mais frio, e uma neve fina como pó começava a cair, de modo que logo nós e tudo ao nosso redor estavam cobertos por uma camada branca. O vento forte ainda carregava os uivos dos cães, apesar de ficar cada vez mais baixo conforme prosseguíamos. O ladrar dos lobos soava cada vez mais próximo, como se estivessem fechando o cerco ao nosso redor por todos os lados. Comecei a ficar terrivelmente assustado, e os cavalos compartilhavam o meu medo. Entretanto, o condutor não estava nem um pouco perturbado. Continuava olhando para a esquerda e para a direita, mas eu não conseguia enxergar nada na escuridão. Repetidamente, ao longe, à nossa esquerda, de uma chama azul que bruxelava ligeiramente. O condutor a viu ao mesmo tempo. Verificou imediatamente os cavalos e, pulando para o chão, desapareceu na escuridão. Eu não sabia o que fazer, menos ainda pelo uivo dos lobos estarem se aproximando. Mas enquanto pensava, o condutor reapareceu de repente e, sem uma palavra, ocupou o seu lugar e retomamos nossa viagem. Acho que devo ter adormecido e sonhado aquele incidente, pois parece ter se repetido interminavelmente. Agora, relembrando, me parece um tipo de pesadelo horrível. Uma vez, a chama apareceu tão perto da estrada que, até mesmo na escuridão ao nosso redor, pude observar os movimentos do condutor. Dirigiu-se rapidamente aonde a chama azul aparecera. Deveria estar bastante fraca, pois não parecia iluminar o lugar, nem um pouco. Juntou algumas pedras e formou algum tipo de instrumento com elas. Em certo momento, um estranho efeito óptico aconteceu. Quando ele se postou entre mim e a chama, não a obstruiu, pois eu conseguia ver o seu brilho fantasmagórico do mesmo jeito, e isso me assustou. Mas visto que o efeito foi apenas momentâneo, imaginei que meus olhos me enganavam, tentando enxergar na escuridão. E então, por algum tempo, não houve nenhuma chama azul. E seguimos rapidamente em frente, através da penumbra, com o uivo dos lobos ao nosso redor, como se nos estivessem seguindo em um círculo em movimento. Finalmente chegou um momento em que o condutor andou mais para longe do que fora até então, e durante sua ausência, os cavalos começaram a tremer mais do que nunca, e bufar e a gritar de medo. Não conseguia discernir o motivo para tanto, pois os uivos dos lobos haviam cessado completamente. Porém, logo naquele momento, a lua, passando por atrás das nuvens escuras, apareceu atrás do pico irregular de uma rocha saliente, acoberta por pinheiros, e vi a sua luz, um círculo de lobos ao nosso redor, com presas brancas e línguas vermelhas para fora, longos membros musculosos e pelos desgrenhados. Eram 100 vezes mais terríveis no silêncio sombrio que os circundava do que quando estavam uivando. Quanto a mim,
Senti-me como que paralisado de medo, e só quando um homem sente que está cara a cara com tais horrores que consegue compreender sua verdadeira dimensão. Todos, ao mesmo tempo, os lobos começaram a uivar, como se a luz da lua tivesse um efeito peculiar sobre eles. Os cavalos saltavam e empinavam e olhavam indefesos ao redor, com olhos virados de forma dolorosa de se ver. Mas o círculo vivo de terror os cercava por todos os lados e eram forçados a permanecer dentro dele. Chamei o condutor para que viesse, pois me parecia que a nossa única chance seria tentar passar pelo círculo e ajudá-lo a se aproximar. Gritei e bati do lado da carruagem, esperando que o barulho assustasse os lobos daquele lado, para dar ao homem uma chance de chegar até a escadinha. Como ele chegou lá, não sei, mas ouvi a sua voz erguida em um tom de comando impiedoso, e olhando em direção ao som, o vi parado de pé na estrada. Conforme balançava seus longos braços, como se empurrasse algum obstáculo intangível para longe, os lobos se retraíram, se afastando cada vez mais. Naquele instante, uma grande nuvem passou pela frente da lua e ficamos novamente no escuro. Quando consegui enxergar novamente, o condutor estava subindo na carruagem e os lobos haviam desaparecido. Tudo aquilo era tão estranho e sinistro que fui tomado por um terrível medo e não conseguia falar ou me mover. O tempo parecia interminável, conforme seguíamos viagem, agora numa escuridão quase que total, pois as nuvens obscureciam a lua. Continuamos ascendendo, com períodos ocasionais de curtas descidas, mas, no todo, sempre subindo. Repentinamente, tomei consciência do fato de que o condutor estava fazendo com que os cavalos parassem no pátio de um enorme castelo em ruínas, de cujas altas janelas escuras não vinha um único raio de luz, e cujas as ameias quebradas formavam uma linha irregular na frente do céu, iluminado pela lua. Próximo capítulo, o capítulo 2, Diário de Jonathan Harker, continuação. E aí, meus aterrorizados, gostaram do primeiro capítulo narrado de Drácula Bram Stoker aqui no canal Angel Black Contos de Terror? Se você gostou, deixa sua opinião nos comentários. Lembrando de manter o respeito nas opiniões, tá? Ali nos comentários, seguindo as diretrizes do YouTube. Se você gostou e ficou até o final, dá aquela dedada no like, que isso ajuda muito o canal. Também compartilhe com todos os amigos, inimigos, conhecidos, agregados e afins. Isso ajuda o canal também. Se você não é inscrito, se inscreva no canal. E se quer continuar recebendo notificações do canal Angel Black Contos de Terror, vai lá no sininho, na opção todas, e meta o dedo lá. E só assim você continuará recebendo notificações do canal, sendo avisado assim que um conteúdo novo sair. Também falo com você que tem uma história, um relato, um conto, uma experiência com o sobrenatural que queira compartilhar conosco, manda para o e-mail do canal. O e-mail do canal é luzsonjavermelha@gmail.com. Tudo em letrinhas minúsculas, mas também
estará anexado na descrição desse vídeo. Vai ser uma honra compartilhar a sua história, seu relato, seu conto, sua experiência com todos que por aqui passar. Na descrição do vídeo você encontra o link do meu Instagram. Vai lá, me segue lá, me manda um direct que assim que possível eu te respondo. Você também encontrará na descrição do vídeo link dos canais e nome dos canais que eu recomendo. Vai encontrar também páginas do Facebook, como a minha, como a do Guardião Sinistro. Também vai estar lá o link do novo canal, o canal Fronteiras, onde eu e César do Aliena Mundi narramos casos policiais e ufológicos cheios de mistérios irresolvidos que chocaram uma época, um povo, um lugar, uma região, conhecidos nacionais e até internacionalmente. Lá você também vai encontrar o link do meu canal espiritual, Viajando no Tempo no Plano Físico e também no Plano Astral. Lá eu compartilho dicas para a saúde, tanto física, emocional, espiritual, tarô, baralho cigano, oráculo dos arcanjos, orações ao seu anjo da guarda, horóscopo, entre outros. Passa lá, se você gostar, um outro lugar para fazermos companhia e trocarmos energias. Tá bom? Espero você lá. Também você vai encontrar um número de Pix e também um número de WhatsApp da Rose Rodrigues, a mãe do Tauã, uma criança muito especial que conta com o nosso apoio, com a nossa ajuda, com qualquer quantia ou simplesmente com um compartilhamento. Mais detalhes será dito terça-feira em uma live que será feita para o Tauã. Para atiçar sua curiosidade, dá um pulo lá, você vai conhecer o Tauã, o nosso amiguinho muito especial. Beijo, Tauã, amo você. Mua! E agora vou falar com vocês, né? Já disse da live e quero agradecer a todos os grupos de Facebook e também as páginas que me ajudam na criação do meu trabalho e na divulgação. Quero agradecer os canais parceiros que me ajudam nessa aventura maravilhosa, porém louca que é o YouTube, e principalmente a vocês, meus aterrorizados, meus amores, meus lupinos, vampirinhos, alminhas, sereias, fadas e bruxas, fantasminhas, afins, negros d'água, todos os seres sobrenaturais que porventura sejam inscritos no canal. E as pessoas também, né? Que deve ter algum humano no meio desse bando de gente especial. Brincadeiras à parte, amo vocês. Vou parando por aqui, deixando com vocês o meu coração, pois ele já é de vocês. Boa noite, meus aterrorizados, e tenham bons sonhos. Amo vocês demais. Fui!